Você no bloco anterior, a gente vai conversar com o Paulo Soprana, ele é especialista em investimentos. A gente estava batendo um papo aqui nos bastidores, o quanto, os cenários políticos interferem também nas questões que envolvem a economia. A gente no Brasil está vivendo um ano pré-eleitoral, obviamente já cheio de especulações sobre o que será o futuro, inclusive com possibilidade até mesmo da queda de juros. Eu estou falando da taxa Selic. Mas o que é que isso interfere para você que é pequeno, médio ou até mesmo um grande investidor? Essa é a nossa reflexão aqui com o Paulo. Paulo, é impressionante o quanto o cenário político e muitas vezes social do Brasil também interfere nos números da economia. A gente está vivendo esse ano já pré-eleitoral, essa divulgação quase que semanal de pesquisas eleitorais. Isso tem interferência nas questões e nas perspectivas para os investidores? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Então, tem sim uma grande importância e interferência, o cenário eleitoral, visto que existe uma previsão de mudanças ou não do governo. A gente não sabe se o atual governo vai permanecer, se vai trocar um novo governador ou um presidente, e isso traz para a gente uma certa insegurança. Toda mudança, na verdade, traz um pouco de insegurança. A gente não sabe qual vai ser o novo plano de governo. E para se investir, precisa ter claramente ali uma ideia do que vai se acontecer com o nosso futuro, Ninguém investe hoje pensando simplesmente só no amanhã. A gente investe pensando daqui a 2, 3, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então é muito importante a gente ter uma noção de quem que vai estar no comando do nosso país para entender quais são as medidas que vão ser aplicadas. A taxa Selic, ela chegou a um limite de elevação e agora há uma perspectiva de construção da sua queda de agora até o próximo ano. Isso é bom para os investidores? Isso preocupa? Em que esse cenário pode de alguma forma atrapalhar ou ajudar quem investe? A queda de juros, Marcos, no país, ela é muito positiva, tá? Porque isso traz de volta um nível de crescimento. Inclusive hoje deve sair o IPCA 15, que é a prévia da nossa inflação e que deve registrar uma deflação. E isso nos mostra que, não que os preços estão ficando mais baratos, mas assim, tá parando de subir o preço de várias coisas, comida, moradia, enfim. E a queda da Selic, ela traz de volta a necessidade de pessoas tirarem dinheiro dos investimentos, porque vai começar a render um pouco menos e começar a voltar ao mundo real. Então isso é importante dizer. Então, de alguma forma, quando os juros estão mais elevados, as pessoas retraem o consumo e, para não ter perdas, mantêm o dinheiro investido. Se de repente os juros reduz, há a possibilidade de que ela parta para um consumo, porque também vai ser aparentemente mais barato consumir comprar grandes produtos. Perfeito. É uma medida que todos os países usam, aumentar a taxa de juros ou baixar a taxa de juros, que é a única forma de controlar a inflação. E neste caso, quando você sobe os juros, como você bem colocou, muitos investidores preferem deixar o dinheiro aplicado e também o custo de crédito, tomar empréstimos, fica mais caro. Então o que o pessoal faz? Para de tomar crédito, fica guardadinho o dinheiro e tudo bem. Quando os juros começam a cair, fica mais barato eu tomar um financiamento para comprar um imóvel, comprar um carro, comprar bens, e isso começa a reaquecer a economia. Então eu consigo gerar mais emprego, o governo recebe mais impostos, porque já tem mais consumo rodando. Então, de certa forma, baixar juros é bom para o país. Obviamente que reduz um pouco o rendimento de rendas fixas ali para o investidor, mas existem outros instrumentos que o investidor pode estar aproveitando com a queda de juros, Vamos falar aqui um pouco dos cenários políticos, porque é claro que se a gente tem uma virada, em relação agora à presença do Lula como presidente, entrar um presidente mais de centro-direita, mais com visão liberal, a gente vai ter uma redução nos investimentos na área social e, obviamente, a perspectiva de investimentos que fomentem o crescimento na área privada. E se der Lula, a gente já sabe qual é o perfil, esse guarda-chuva social muito grande, alcançando aí uma parte da população das classes C e D aqui no Brasil. Isso também tem a ver com a tendência de investimento? Tem sim, perfeito. A grande questão hoje que ronda o Brasil, sendo bem sincero, não é nem a questão de esquerda ou de direita, mas a questão toda está relacionada ao nosso fiscal. A nossa dívida relacionada ao nosso PIB, ou seja, quanto que a gente deve para tudo que a gente produz, está em mais ou menos ali em 85%. Então você imagina que a cada R$100 que a gente produz, R$85
é só para pagar dívida. Então sobra ali R$ 15 para fazer a gestão. Então, o grande foco vai ser exatamente na redução de despesas, né? Fazer cortes. E aí a gente tem que entender se o governo atual vai conseguir fazer um requadramento fiscal, vai conseguir economizar, ou se o próximo governo vai conseguir fazer isso. Então, o grande foco vai ser exatamente no que o próximo governo vai estar fazendo em respeito ao nosso quadro fiscal, porque, de fato, não vai dar para governar. Só para você ter uma ideia, a gente estava com esse quadro de dívida sobre o nosso PIB, na pandemia, com mais ou menos 87%. Então, a gente está hoje sem uma pandemia, com um endividamento muito parecido e sem os auxílios, sem os abonos que eram dados naquele período. Então, o grande foco para entender o próximo governo vai ser exatamente o que o governo vai fazer com as contas, né? A gente sabe que o governo de esquerda ele propõe mais medidas sociais, provavelmente o de direita vai reduzir um pouquinho ou manter, mas do jeito que está hoje, muito provavelmente esquerda ou direita vai ter que ter uma redução muito boa aí nas contas, né? Então, como vai ser feito isso, que é o grande mistério. A máquina pública é cara, né? Manter o servidor público brasileiro, por exemplo, é qualificado, né? Esse de nível superior, ele tem lá conquistas, tem as pós-graduações, tem as elevações, tudo isso se eleva de um modo geral. Você falou aí do PIB, né? O PIB é o nosso produto interno bruto, é melhor para nós exportar mais do que importarmos, né? E agora a gente tem uma realidade com o mercado norte-americano que nos impõe tarifas para alguns produtos, alguns foram reduzidos, mas outros continuam em elevação, no tocante à exportação. Então já é previsto uma queda no PIB na virada 2025-2026. Perfeito. Vai ter uma redução do PIB já esperado, né? Inclusive também muito por conta da taxa de juros muito alta, né? É um dos efeitos de ter uma taxa mais alta, que você tem um crescimento menor, e aí quando combinado com uma tarifação, a gente deixa de exportar muita coisa, né? De um certo lado, isso ajuda também a inflação, porque muita coisa que seria vendida para os Estados Unidos acaba sendo vendida aqui internamente mesmo. Vou dar o exemplo aqui da carne bovina, né? que é exportada, e o pessoal exportava e ficava mais caro aqui, agora eles começam a vender aqui dentro do próprio país. Então, assim, a tarifação americana impede que a gente venda, né? Exportadores ali de São Paulo, por exemplo, suco de laranja, foram bem afetados, e o governo lançou uma medida de mais ou menos 30 bilhões de reais, de novo, né? Trazendo aquele lado ali fiscal, de um dinheiro que a gente não está sobrando. Não está sobrando, não vai ser calculado como custo real, porque vai ficar livre, porque foi um fato inusitado, né? Já fiquei sabendo. Então vocês imaginam que estão ouvindo a gente aí, que simplesmente no seu orçamento familiar, você tire aí 30 bilhões de algum lugar que não existia, né? Alguma hora vai ter que pagar essa conta. Então, assim, é ruim para todo mundo, né? A gente estava conversando aqui antes, o tarifaço aí é ruim para os Estados Unidos, é ruim para a gente, é ruim para o mundo como um todo, vai afetar nosso PIB, e a gente espera que seja uma coisa de muito curto prazo, né? Que até dezembro a gente tem alguma negociação, inclusive na reunião da OMC, né? Que é a Organização Mundial do Comércio, os Estados Unidos se manifestou interessado em negociar com o Brasil. A gente vive uma realidade no Brasil que, por conta dessa necessidade de ganhar e ter que pagar logo, sobra pouco para investir. Mas já há pessoas que despertaram para essa condição. O que é que você diria para quem nos ouve hoje? É importante, mesmo com os cenários pessoais aí, né, de renda, de orçamento apertados, mas pensar em alguma forma de investir. Tem carta de crédito muito barata hoje. Entender um pouco essa linguagem para até fazer o seu dinheiro render mais também? Marcos, infelizmente, nós não fomos ensinados, né, a fazer a parte de economia financeira, né? Desde pequeno ali, começar a entender como funciona o dinheiro seria o ideal. Hoje, 1% da população brasileira consegue ter independência financeira, ou seja, se aposentar. É um dado da Ambima. Então, a cada 100 pessoas hoje no Brasil, apenas uma consegue se aposentar de forma independente, sem depender necessariamente do INSS, né? Então, assim, quanto antes o investidor começar a investir, melhor. E existem várias formas de ser feito isso, né? Inclusive de vários valores. Investimento não é só para ricos, milionários, né? Hoje, até o próprio Tesouro Direto, que é o investimento teoricamente mais seguro hoje, que é uma dívida do governo, você consegue investir ali a partir de R$60 todo mês, né? Então, assim, é mais barato hoje um jovem de 18 anos começar a investir para alcançar seu primeiro milhão do que alguém com 40 anos, né? A gente tá feito aí. A gente está falando aqui que mais ou menos um jovem de 18 anos vai investir mais ou menos R$90 por mês para atingir
seu primeiro 1 milhão. Já uma pessoa de 40 anos, a gente está falando de quase R$900. Então a diferença é muito grande, faz falta no orçamento familiar. Com certeza. Mas existem diversas maneiras, produtos diferentes também. E também tem que respeitar muito o perfil do investidor, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho um perfil mais agressivo, gosto de ações, tenho mais prazo para isso, mas tem outras pessoas que não, que preferem algo mais conservador. E tem produto de todo jeito. Você falou de carta de crédito. É interessante, inclusive, num cenário de juros altos, o investidor entender qual é a melhor forma de ele adquirir um bem. Se é via à vista, se é via consórcio, se é via financiamento. Entender o que fica mais barato para ele e assim ele vai ter uma economia muito maior no orçamento, né? Eu gostei muito da propaganda que eu vi ontem com a Anitta, né? A propaganda é ela parada, sem cantar, sem dançar, aí a câmera vai afastando. Eu disse, você já imaginou? É um desperdício, né? Você contratar a Anitta para ela não falar nada e não cantar. É a mesma coisa com o seu dinheiro parado na poupança. Então a poupança já não é mais a grande segurança. O ideal é que você faça algo a mais, um plus para faturar. E aí isso é melhor com produtos dos bancos ou produtos direto com a bolsa? Como é que você... Então, hoje nós temos as corretoras de investimentos, né? Temos também os bancos, mas a maioria dos produtos eles são bem diversos, né? O mercado já está bem mais maduro hoje. Então você encontra em corretoras produtos de todos os bancos. Bancos do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, Safra. E a mesma coisa que os bancos estão se modernizando. Então, assim, tudo depende muito do perfil. É a hora de você olhar para o seu patrimônio com carinho e entender o que dá para ser feito, né? E aí você pode contar com o seu gerente de confiança, assessor de investimentos, que o pessoal vai te ajudar na melhor forma possível. Pois é, volte aqui, né? Perto de outubro, já vai estar o clima mais aquecido, com perspectiva de como será o futuro. Gente, conversei aqui com o Paulo Soprana, especialista em investimentos, temos aqui algumas reflexões. É claro que serve para você despertar para essa nova realidade de como, né, fazer com o seu dinheirinho aí, que eu sei que é pesado, você ganha com muito sacrifício, mas é como ele falou, né? Ter perspectivas de entender esse mercado e apontar cenários também é importante. A linguagem já não é mais tão complexa quanto foi no passado, porque são várias frentes de formação, aprendizado, tem vários youtubers, né, também até ensinando como você pensar um pouco. Sucesso para você, uma semana produtiva, Paulo. Obrigado, Marcos, obrigado a todos. Valeu, show de bola. 6h43, Vaninha estava quase tendo um infarto aqui. Invista seu dinheiro, que é importante. Viagem